Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa segunda videoaula do curso de Introdução à Educação Política. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o regime democrático. A democracia é um termo que caracteriza o regime político da maioria dos países do mundo ocidental da atualidade. O termo democracia, ele surgiu na Grécia Antiga, em paralelo à criação da cidade-estado grega. Então, esse próprio termo democracia, esse conceito democracia e esse fazer democrático, ele surgiu e ele teria se iniciado nas antigas cidades gregas, como eu já expliquei na última videoaula, que também tem a ver com o termo política, já que a política são as ações, as relações para organizar não só os indivíduos, mas a coletividade em uma determinada sociedade. Assim, o termo democracia, a gente entende que demo significa povo e cracia significa governo, ou seja, seria o governo do povo, seria o governo onde o povo tem poder. Nesse modelo clássico de democracia das antigas cidades gregas, todos os cidadãos participavam politicamente em assembleias, com o objetivo de tomar conjuntamente as decisões governamentais. O único problema aqui é que nem todas as pessoas que habitavam a cidade-estado grega de fato eram consideradas cidadãs. Por exemplo, a gente tem que lembrar que apenas os homens livres eram considerados cidadãos e tinham direito político. Isso acabava excluindo as mulheres, os estrangeiros e os escravos da participação política nessas cidades-estado. Apesar dessa contradição da própria democracia, vale lembrar que essa experiência democrática grega ela foi muito importante, porque ela fomentou reflexões acerca desse sistema político na qual o povo é soberano e tem o direito de governar. Essa ideia clássica, ela permaneceu como núcleo do ideal democrático moderno que nós conhecemos hoje e acabou moldando as instituições e práticas democráticas da atualidade. Na democracia contemporânea, atual, a figura da cidade-estado, onde a prática democrática acontecia, acabou se transferindo para o Estado-nação, os países como a gente conhece hoje. Nesse modelo moderno, foi construído um pensamento político de que a única forma democrática possível era a de um governo representativo, ou seja, de uma democracia representativa. Assim, na concepção moderna que vivemos hoje, o ato de governar e legislar é delegado a um grupo restrito de representantes eleito pelos cidadãos por períodos limitados, direta ou indiretamente. Assim, o povo ele é soberano através de seus representantes eleitos. Dentro dessa lógica democrática, para evitar o abuso de poder, foi pensado uma separação entre os poderes. Assim, as principais funções legislativas, executivas e judiciais do governo, elas estão separadas, justamente para dar certa autonomia a essas instituições e para que elas possam ter um equilíbrio entre si. Essa base democrática, esse governo democrático, ele deve garantir direitos fundamentais à cidadania. E esses direitos fundamentais à cidadania, eles estão ligados a 3 eixos principais: os direitos políticos, os direitos civis e os direitos sociais.
Os direitos políticos seria o direito de voto, o direito de ser eleito. Os direitos civis, que são imprescindíveis, eles estão ligados à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de associação, de reunião e o direito contra a prisão arbitrária. Já os direitos sociais estão ligados a esses direitos mais comuns que a gente está acostumado a ouvir no noticiário, como saúde, educação, moradia, alimentação, saneamento básico, segurança, lazer e etc. Assim, o que a gente tem percebido nos últimos anos, dentro dos governos ditos democráticos, é que a gente tem uma luta de conquista, para conquistar, para garantir, para universalizar e ampliar esses direitos, visto que uma determinada população pode ter uns direitos e não ter outros. Ou seja, é possível se ter os direitos políticos e não ter os direitos sociais, por exemplo, que é o que a gente vê em sociedades muito desiguais, como a sociedade brasileira, onde você tem o direito do voto, mas você não tem direito a uma moradia adequada ou uma saúde adequada, por exemplo. Hoje a gente trata a democracia a partir menos do seu sentido ideológico e mais do seu sentido formal. Então, quando a gente fala de democracia, a gente acaba se voltando para as instituições democráticas, aos direitos e a essa prática. Dentro desse contexto ocidental em que vivemos, a democracia representativa, ela foi elencada como um dos modelos mais eficazes, como um dos regimes políticos mais eficazes para garantir a maior liberdade individual e o direito para os cidadãos com o mínimo de abuso do poder político. Entretanto, existem diversas críticas a esse atual regime vigente, ou seja, críticas relacionadas à democracia representativa, formal e indireta, tal qual ela se desenvolveu nesses países ocidentais. Críticas que acabam acusando esse modelo democrático de favorecer uma minoria detentora do poder econômico, ou seja, de acabar favorecendo as elites em detrimento do resto da população. E esse modelo a gente poderia chamar também de uma espécie de democracia burguesa. Assim, os críticos a essa democracia representativa acabam alegando que houve um abandono dos ideais democráticos e que eles acabaram nas mãos de representantes políticos que não estão preocupados com a coisa pública, mas sim nos seus interesses próprios. Os críticos, eles também elencam outras dificuldades em se manter esse regime democrático, essencialmente democrático, diante de uma sociedade tão desigual, diante da irrefreada corrupção, da violência, da discriminação e da desinformação tão disseminada hoje em dia. Por isso, é essencial que nos atentemos mais para as questões políticas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, para garantir a construção de um mundo mais justo, mais humano e mais empático com o outro. Já que se não participarmos da política, alguém vai participar e decidir por nós. Esse foi o nosso pequeno curso de férias de introdução à educação política. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns materiais para que você possa refletir e conhecer um pouco mais sobre as diversas facetas da política, suas construções, seus discursos, e assim a gente evita a manipulação, evita que políticos mal intencionados possam
se aproveitar da nossa inocência política, da nossa não formação em política. Por isso que é muito importante estar atento e atenta não só ao noticiário, mas aos diversos discursos construídos dentro da nossa sociedade, para que a gente entenda um pouco melhor sobre os interesses de cada um, entender que todo discurso ele parte de um interesse velado, né? De um interesse interno que acaba produzindo esse discurso. Então é importante que a gente fique atento, que a gente use o nosso voto com consciência e exercer mais do que um dever, mas um direito de poder contribuir e formar a nossa política nacional, municipal e estadual.